Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Então, pessoal, eu sou a Rose, do canal Simplesmente Rose. Eu tava pensando, gente, eu até mudei o nome do meu canal, mas não vou mudar não, vou voltar atrás. Vou botar o mesmo nome que era, porque eu já acostumei com aquele nome, né? Então eu vou continuar com o nome Simplesmente Rose. Gente, é o seguinte. Inclusive eu botei o nome do meu canal para Novo Recomeço. Rose Gomes, um novo recomeço. Só que eu não vou deixar esse nome não, vou voltar atrás, vou botar o nome de antes. Então, gente, novo recomeço por quê? Porque eu estou recomeçando uma nova fase da minha vida. Eu estou separada, né? E tentei várias vezes, voltei atrás com meu marido. Essa é a 5ª vez que eu me separo. Eu sei que muitos vão dizer, porque virou bagunça, a mulher volta, a mulher vai embora, a mulher volta, a mulher vai embora e a mulher volta. Não é por aí, gente. É que quem já casou e se separou sabe que não é fácil se separar, terminar um casamento, não é fácil. Mesmo quando das pessoas, uma das partes quer a separação. No meu caso, é eu que quero. Porque o meu relacionamento, gente, por muito tempo eu vivi nele, mas eu não sabia que era um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo de todas as maneiras. Só que eu achava que não, que aquilo um dia ia mudar, que um dia eu ia conseguir mudar a pessoa. E eu lutei, gente. Lutei muito para mudar. Só que, infelizmente, eu não consegui. Eu não consegui mudar a pessoa, porque a gente não consegue mudar ninguém. Eu lutei muito, lutei sozinha, mas não consegui. E mais uma vez eu me separei. E não há diálogo, nunca houve diálogo, porque toda vez que eu ia procurava a pessoa para conversar, a pessoa sempre deixava eu falando sozinha. E é horrível, quando você tem um relacionamento, você tem que ter diálogo, você tem que conversar, pôr as coisas em pratos limpos, né? Pôr as cartas na mesa, para poder haver um entendimento e haver um consenso, né, gente? Porque se o relacionamento não tá bom para nenhum dos dois, para que manter esse relacionamento? Não tem por que manter um relacionamento onde as duas pessoas não estão felizes, né? E sempre era a mesma coisa. Meu marido tem um problema muito sério com o álcool. Eu já falei isso pra vocês aqui. E todas as vezes ele falava que ia parar de beber, que ia mudar. Só que ele botou um bar. E nós já não vivíamos bem, né? Nosso relacionamento já não ia bem há muito tempo. E depois que ele botou esse bar, piorou. Porque antes ele saía todo final de semana para beber. Ele saía na quinta, sexta, sábado e domingo. Ele tirava esses dias para beber no bar dos outros, quando não tinha bar lá em casa. Quando ele botou esse bar dentro da nossa casa, ele começou a beber todos os dias. Todos os dias esse homem ia beber. Inclusive, ele estava levando muito prejuízo por causa disso. Que ele bebia, ele ficava bêbado, bebia demais. Ele bebia mais do que as pessoas que iam lá no bar para beber. Eu até no começo entrei junto com ele para ajudar, mas não teve como, gente. Ele bebe demais. E aí depois que ele bebe, ele perde o juízo, ele não sabe mais o que ele está fazendo. E levava muito prejuízo. E com isso eu também, né? Porque eu que pagava pelos prejuízos, porque quem ficava sem condição para nada era eu. Que o dinheiro para repor as bebidas sempre tinha, mas eu para mim pagar uma passagem para mim, que eu precisava de comprar alguma coisa, eu nunca tinha porque não sobrava, né? E não era só isso não, gente, fora as humilhações, sabe? O xingamento, a falta de respeito, sabe? Não existia mais respeito no nosso relacionamento. A partir do momento que ele passou a beber muito, acabou o respeito.
E foi por isso que eu decidi sair desse relacionamento mais que abusivo. Não existia agressão física, mas o resto, agressão, abuso psicológico, financeiro, e com todos os outros tipos de abuso. Só não existiu o abuso físico ainda. E por temer, né, que pudesse vir a existir o abuso físico, eu achei melhor sair fora. Por quê? Esse homem não pensa em fechar esse bar, em mudar de comércio. Ele pensa em ampliar o bar para vender mais. Só que do jeito que ele bebe, gente, não ia dar certo. Não adianta conversar, aconselhar, falar. Eu sempre estava errada nas minhas opiniões para ele, para ajudar, inclusive. Eu sempre estava errada. Ele nunca aceitava que eu estava falando para o nosso bem, para o bem dele. E aí, gente, eu fui assim, me tornei desse homem uma mãe. Eu deixei de ser esposa e comecei a ser mãe dele. Tanto conselho, falava, para com isso, para de beber, esse bar que você botou vai destruir nosso casamento. A gente já não tinha um relacionamento bom, você ainda foi inventar de botar bar, você tá bebendo todos os dias. E outra, gente, coisa que ele fazia que eu não gostava. O bar era praticamente dentro da minha casa. Ele separou um cômodo, né? Inclusive esse cômodo que ele separou para fazer um bar era o quarto da minha filha. Inclusive minha filha ficou acho que uns 2 anos sem quarto. Ele tirou o quarto da minha filha, botou esse bar. Só que depois ele fez um quarto para minha filha, né? Depois de uns 2 anos ele fez um quarto para minha filha. Mas então esse quarto dá acesso para dentro da minha casa, onde é esse bar hoje. E ele, gente, quando eu estava com ele em casa, de segunda, terça, não tinha tempo. Ele sempre ficava com o bar aberto de 3 a 4 horas da manhã. Teve uma vez que ele ficou até às 5 da manhã, com o bar aberto. E às vezes não tinha ninguém no bar, às vezes eram 3, 4 pessoas e ele não fechava o bar. E eu lá dentro de casa morrendo de medo, porque as coisas hoje não tá bom pra você ficar com o bar aberto, ainda mais dentro da sua casa, até de madrugada, quase de manhã, sem lucrar nada, só correndo risco. Então o que eu falei? Conversei com ele, expliquei para ele, inclusive dei a ideia dele botar uma grade na porta onde dá o acesso para dentro da nossa casa, do bar. Ele botar uma grade ali e deixar sempre trancada. Ele nunca botou uma grade ali, mas para segurança da gente que estava lá dentro, para mim e para minha filha, né? E a gente discutia muito, muito mesmo. Aí quando ele ficava nervoso, porque chegava na segunda-feira, tinha que repor as bebidas e ele tinha que ficar contando moeda. Aí ele ficava nervoso comigo, falava que eu era culpada por ele não ter o dinheiro de repor as bebidas, sendo que ele vendia fiado até para os cachorros. Para todo mundo que queria fiado, ele vendia. Eu não sei por que ele era assim. Eu nunca vi um dono de comércio vender fiado para todo mundo igual ele vendia. A gente tem sim as restrições. Tem algumas pessoas que você conhece, que você sabe que é gente boa, que vai te pagar e você vende fiado. Mas ele não, ele vende para todo mundo, ele vende fiado. E quanto mais a pessoa está devendo, mais ele continua vendendo. E é aí que vem o prejuízo. E aí eu falava com ele, você não pode trabalhar assim. Você está trabalhando de maneira errada. Sabe, você só está enxugando gelo. Você não pode vender bebida assim. Chegou um limite, põe limite para as pessoas comprar fiado, senão daqui a um dia ninguém te paga e você não vai ver lucro. E aí você vai se arrepender de ter vendido tanto fiado. Mas não adiantava, gente. Eu falava assim, ele achava, não, se eu fizer isso, as pessoas vão parar de comprar comigo. Então eu tenho que ser bom, eu tenho que tratar as pessoas bem. Tratar bem é uma coisa, agora vender fiado para todo mundo é outra coisa. Mas, gente, isso me cansou. Muitas discussões. Ele chegava, tinha vezes, gente, que ele fechava o bar 3, 4 horas da manhã e ainda vinha
com conversa fiada comigo, sabe? Provocando briga comigo, do nada. E eu sempre trabalhei muito dentro daquela casa. A casa grande, eu dava conta da casa sozinha, eu dava conta do bar, de banheiro de bar, de cachorro, de tudo era eu. Tudo era eu, porque eu gostava de manter minha casa limpa e cheirosa, porque vocês sabem que quem tem cachorro em casa não pode deixar a casa ficar suja, com cocô, xixi de cachorro. E eu estava sempre assim, diariamente com um paninho na mão, limpando, tirando cocô de cachorro. E até tarde da noite, minha casa nem parecia que tinha cachorro, mas eu dava um grande trabalho para mim, porque 3 cachorros numa casa. E aqueles cachorros tinham acesso ao sofá, às camas. Quantas vezes os cachorros querem fazer xixi na minha cama, gente? Eu reclamava com ele para parar de deixar os cachorros entrar dentro do nosso quarto, mas não tinha jeito, ele deixava os cachorros entrar dentro do quarto. Principalmente quando ele bebia. Ele botava todos os 3 cachorros em cima da cama, comigo deitada na cama. Parecia até um abuso comigo. Não que eu não gosto de cachorro, gente. Eu sou apaixonada pelos cachorros, principalmente aqueles cachorrinhos que tem lá em casa. Só que eu achava que ele tinha que ter respeito por mim, por saber que eu trabalhava demais sozinha e ele ainda fazer questão de achar que ele estava me prejudicando, botando os cachorros bêbado, ele bêbado, botando os cachorros em cima da cama para sujar os lençóis que eu tinha acabado de colocar. Às vezes o cachorro fazia xixi na cama, às vezes vomitava porque ele acostumou dar comida aos cachorros, comida de panela. E os cachorros passavam mal, vomitavam em cima do sofá, em cima da cama. Era aquela loucura, gente. Eu não estou aqui criticando os cachorros, que os cachorros não têm noção do que eles faziam. Mas falando da pessoa que educou esses cachorros para eles ficarem assim, sem educação. Igual criança, né? Ensina, aprende o que a gente ensina. Os animais é assim também. Os cachorrinhos são assim, eles fazem o que a gente ensina. Então, gente, era muito problema. Outra coisa que ele fazia que me aborrecia demais, gente, me aborrecia muito, era de me negar tudo. Se eu precisasse, por exemplo, a gente morava aqui, eu sou do Espírito Santo, morava em Aracruz, e eu precisava de resolver alguma coisa lá no centro de Aracruz, que tinha que pegar ônibus. O que ele fazia? Eu pedia ele para me levar, ele nunca podia me levar. Ou, quando podia, ele me cobrava gasolina. Vocês acreditam nisso? Olha o abuso aí. O marido cobrar gasolina para levar a esposa para resolver alguma coisa. E às vezes, quando ele não me levava, eu ia de ônibus. E quando eu tava lá, ele ligava para mim: Ei, dá para você trazer um remédio assim, assim para mim? Ou dá para você trazer isso assim, assim para mim? Às vezes ele não me deu nem a passagem para eu ir de ônibus. E queria aproveitar a minha viagem para resolver alguma coisa para ele. Eu achava isso um abuso também. Gente, parece até que eu tô falando mal da pessoa. Não tô falando mal. Eu tô relatando o motivo pelo qual eu vim me separar. E dessa vez, gente, eu peço a Deus que eu nunca mais queira voltar para essa pessoa. Não odeio, não. Tudo que eu vivi com ele serviu de aprendizado para mim. Gente, esse relacionamento foi tão abusivo, que eu deixei de sentir até carinho por essa pessoa. Eu não conseguia mais ter relação de marido e mulher com esse homem. Eu não me sentia bem quando esse homem me abraçava, eu não me sentia bem quando esse homem me tocava, porque eu me sentia, sabe, desvalorizada demais. Esse homem me fez eu perder a minha identidade como pessoa. Eu não vivia para mim, eu vivia para ele. Tudo, gente, que a gente construía era para ele, tudo que a gente fazia era para ele, tudo era dele. A gente tinha vida financeira estável. A gente nunca foi rico, não. Mas a nossa vida financeira era estável, era uma vida assim, confortável. Onde a gente, como era só nós dois dentro de casa, tinha minha filha também, mas minha filha era uma menina assim tão maravilhosa, uma menina tão maravilhosa que nem parecia que tinha ela dentro de casa.
E era só nós dois. E a gente não tinha problemas. Mas ele arrumava problemas, gente. Ele não se contentava em só beber. Ele queria beber e queria, no final das contas, brigar, uma briga comigo. Quando ele não brigava na hora de dormir, ele brigava antes de dormir. Aí vocês perguntam assim, por que você então não arrumou um trabalho? Já que seu marido não te dava nada, por que você não arrumava? Gente, eu tentei trabalhar. Logo no começo, quando eu fui viver com ele nesse lugar, nesse estado, né, que é Aracruz, eu tentei trabalhar, porque eu sempre trabalhei. Eu criei 2 filhos sozinha com a ajuda de Deus. Eu construí a minha casa, essa casinha que eu tô morando hoje, eu construí ganhando um salário mínimo e criando 2 filhos sozinha. Só que quando eu fui viver com esse homem, ele não permitia que eu trabalhasse. Ele não proibia. Mas quando eu arrumava um emprego, ele ficava me ligando, procurando uma cueca, procurando uma mesa. Onde está isso assim, assim? Como se eu estivesse num passeio. Ele não respeitava o meu trabalho. E vocês sabem muito bem que tem local de trabalho que você trabalha que os patrões não gostam que você fica no telefone. E ele sempre ligava para mim nos piores momentos. E aí, gente, foi o que aconteceu. No primeiro emprego que eu arrumei, ele não deixou eu trabalhar. E outra, uma coisa que ele tinha que eu não sabia. Quando eu recebi o meu salário, ele tinha que gastar primeiro do que eu. Ele não aceitava eu pegar o meu salário e ficar no meu bolso. Ele tinha que ir pro bolso dele primeiro. Não sei o que era aquilo. Mas o meu dinheiro, do meu trabalho, tinha que ir pro bolso dele. A gente começou a se desentender por isso. Porque que quando eu não trabalhava, ele não me dava nada. E quando eu trabalhar e receber o meu salário, ele tinha que gastar primeiro do que eu. Tá? Outra coisa que ele fazia que eu não gostava. E depois eu arrumei um emprego numa lanchonete. Não era fora do bairro, era perto, só que tinha que ir de ônibus ou de carro. E ele nunca me levava, então tinha vez que ele precisava me buscar, porque às vezes eu perdi o ônibus porque eu saí, antes de sair do restaurante, que era um restaurante, eu tinha que limpar, ajudar o pessoal a limpar, para deixar tudo prontinho para a pessoa que ia trabalhar de manhã, que eu trabalhava à tarde até à noite. Eu saía 10h30 desse trabalho e o meu último ônibus era 11h40. Às vezes eu perdi o ônibus e eu ligava para ele me buscar. E ele falava, você vai ter que ficar aí no ponto até eu fechar o bar, porque eu não posso fechar o bar agora que o bar tá cheio de gente. Às vezes, gente, dava 11 horas da noite, eu tava naquele ponto de ônibus sozinha, com medo. Porque eu não sei se onde vocês moram é assim, mas no Espírito Santo não é bom você ficar num ponto de ônibus, ainda mais você sendo mulher e sozinha no ponto de ônibus. E eu ficava morrendo de medo. E aí quando ele fechava o bar, ele vinha me buscar, às vezes já era 11h30, e eu lá esperando. E ainda vinha gente brigando comigo, como se ele tivesse indo me buscar numa festa. Falava que isso não era hora de mulher casada tá saindo de serviço, que isso não estava certo, que eu tinha que dar um jeito, que esse serviço não estava bom. O cara não me dava nada e não queria deixar eu trabalhar. Aí foi indo, gente, eu fui perdendo a vontade de trabalhar, porque quando não era telefonando para mim o dia todo, era brigando comigo na hora de... Às vezes, quando eu trabalhava na praia, que eu atrasava de chegava depois das 5, ele achava ruim comigo. Por que eu demorei tanto? Sendo que eu tinha que esperar ônibus. E ônibus no final de semana, em alguns lugares, não sei se aí onde vocês moram é assim, final de semana tem lugar que a ônibus é de hora em hora, ou de 2 em 2 horas. Nesse lugar mesmo que eu trabalhava, era de 2 em 2 horas no final de semana. Aí eu demorava a chegar, era uma briga. Então aquilo foi fazendo eu perder a vontade, gente, de trabalhar. Porque eu falei, poxa, o cara não me dá nada, ele não quer deixar eu trabalhar. Agora eu não vou trabalhar mais não, já que toda vez que eu arrumo um emprego, a gente briga mais do que tudo.
Quando ele não liga para mim, faz eu perder o emprego, ele briga comigo por causa dos horários, então eu vou ficar em casa. Só que aí, gente, eu aceitei ficar em casa e aceitei não ter nada. A única coisa que ele dava era comida e casa para morar, coisa que eu já tinha quando eu era sozinha. Eu tinha minha casa, comida e trabalhar para me comer. Então ele me dava só isso. Até para ele num lugar comigo, gente, para resolver um problema comigo, era complicado. Ele achava muito difícil ele se fazer presente junto comigo para resolver um problema meu, onde ele nem precisava abrir a boca, era só para fazer companhia. E ele achava difícil. Ele não ia comigo. Teve uma vez que eu levei um golpe, eu fiz até um vídeo para vocês que eu levei um golpe da autoescola. Eu paguei a autoescola à vista e a autoescola começou a me enrolar, nunca consegui um horário para me encaixar, para me começar minhas aulas, né? Que quando eu me matriculei já estava tendo as aulas, eles nunca conseguiam me encaixar para mim começar as aulas. Eu fui, me aborreci, né? Que já ia fazer 3 meses e nada de me encaixar. Aí eu falei, então vocês me devolvem meu dinheiro, que eu vou para outra autoescola, porque eu não posso ficar no prejuízo. Aí eles foram marcando para mim de ir amanhã, de depois, até que eles resolveram que não ia me devolver o dinheiro. Aí eu falei com meu marido, vão lá comigo pra gente resolver isso. Não precisa você falar nada, eu vou conversar, mas eu quero que eles vejam o meu marido do meu lado, me dando força, mostrando que tá me apoiando. Ele não quis, gente. Resultado, não me pagaram. Fiquei no prejuízo. E assim era em tudo que eu precisava dele em algum lugar comigo, ele nunca estava disponível. E quando estava disponível, ele me cobrava para me levar. Então, gente, isso foi me cansando, sabe? Eu trabalhava muito. Eu sei que eu, como esposa, eu tinha que cuidar da minha casa, sim. Eu tinha que fazer o serviço da minha casa. Mas, gente, não é fácil você ser casada, você ser uma mulher que se dedica ao lar, já que seu marido não te dá nada, não aceita que você trabalha fora. Ele nunca falou que não aceitava, mas indiretamente ele mostrava para mim que ele não queria eu trabalhando fora. E aí, quando você vê, você tá ali, uma mulher inútil, uma mulher que só fica dentro de casa, e que dentro de uma casa tem muito serviço, vamos combinar, né? Que dentro de uma casa, se você não parar para sentar ou para descansar um pouco, você trabalha o dia inteiro e ainda não dá conta, mas não é reconhecido pelo seu marido. E o desentendimento, gente, acabou. Ele fazia aniversário, inclusive ele tá fazendo aniversário agora, dia 1º de maio, vai fazer 50 anos. Ele faz aniversário, o que ele fazia? Naquele dia era de especial para ele. Ele saía para passear com os amigos, para beber, para farrear. Que se bem que ele, como uma pessoa que eu creio que seja alcoólatra, tudo é motivo para comemorar. Se ganha dinheiro, comemora. Se perde dinheiro, comemora. Comemora não, bebe, né? Tudo é motivo para beber. Aí ele sempre tirava aquele dia que ele fazia aniversário como um dia especial para ele passar o dia inteiro fazendo tudo que ele queria e eu não podia falar nada. Ele falava, é meu aniversário. E eu nunca falei. Só que eu não podia. Eu não podia ir na casa da minha mãe. Eu não podia atender um telefone na minha casa. Eu vivi foi 14 anos com esse homem. Eu não tinha direito de falar no telefone com minha família. Não que ele proibisse de eu atender um telefone, mas ele não me dava privacidade de eu conversar com minha mãe. Às vezes eu precisava de desabafar um problema com minha mãe. Eu não podia. Ou com uma irmã minha. Ele queria ouvir as conversas. Ele inventava qualquer coisa para ficar do meu lado quando o meu telefone tocava, para ele ouvir o que eu estava conversando, para depois, dependendo do que fosse aquele assunto, ele usar aquele assunto contra mim. Aí, gente, foi indo, isso foi me aborrecendo, porque quando ele atendia os telefonemas dele, eu nunca procurei saber com quem ele estava falando, o que ele falava. Por quê? Primeiro, que a profissão dele é uma profissão que
que as pessoas procuravam ele mesmo antes. Antes ele mexia com terraplanagem, com areia, né? Ele levava areia para as pessoas, levava barro, caminhão, né, gente? O trabalho dele era de caminhão. Então eu sei que os clientes ligavam para ele para encomendar essas coisas, esses materiais de areia, ou barro, ou brita, essas coisas. Então como é que eu ia ficar vigiando o telefone desse homem? Se ele atendesse o telefone, eu ia para cima ver que se era mulher. Se o trabalho dele era isso, né? Então eu nunca fui paranoia assim de ficar, ai, quem tá ligando, quem tá falando é homem ou mulher, nunca, nunca, nunca. Eu nunca desrespeitei ele a esse ponto. Esse negócio de ficar tocando o telefone dele pra ver se tem alguma coisa, eu nunca fiz isso. Só que ele nunca teve esse respeito comigo. Todas as vezes que meu telefone tocava, ele podia estar lá no baile, eu corria pra dentro de casa pra ouvir quem era, com quem eu tava falando. E se fosse em vídeo, telefonema de vídeo, ele entrava na frente, se metia no assunto, coisa que eu achava ridículo. Mas eu não tinha nada a esconder, né? Era parente meu, era filho, era irmão, outro era minha irmã, outro era minha mãe. Eu não tinha o que esconder dele, mas ele me fazia me sentir tão mal que eu tinha que ir pra rua para atender o telefone dos meus parentes. Eu não podia atender de casa, não. Ou eu desligava o telefone para ligar depois, ou eu ia pra rua para conversar com meus parentes, que quem me ligava era sempre meus parentes. Então isso foi me estressando de uma tal maneira. E ele, quando ele queria sair, ele se arrumava e saía com os amigos, ia beber, ia pra praia com os irmãos, com churrasco. E eu não podia fazer uma visita à minha mãe, a não ser quando a gente brigava. Quando a gente brigava, eu aproveitava para ir na casa da minha mãe até dormir lá. Mas se a gente estivesse bem, eu não tinha direito de ir na casa da minha mãe a hora que eu queria, não. Eu ficava era meses sem ver minha mãe. Então eu me sentia muito aprisionada. Ele saía para beber, quando ele chegava eu tinha que estar em casa, bonitinho, ali esperando ele chegar. E às vezes até para brigar comigo, sem motivo. Gente, isso cansa a gente de uma tal maneira, isso desgasta tanto o casamento. E foi isso que aconteceu com o meu casamento. Desgastou. E hoje eu tenho a consciência. Antes eu me separava dele, eu ficava doidinha que ele me ligasse. Que eu já estava como é que se diz? Eu já estava tão mal acostumada naquele relacionamento abusivo que eu sentia falta dele, eu sentia falta das brigas, eu sentia falta dele me esculhambando, dele me xingando, que ele me xingava. Eu não dava motivo nenhum para esse homem me maltratar e ele fazia isso comigo. Relacionamento abusivo. Relacionamento com narcisista. Eu descobri isso, gente, muito tempo depois que eu estava num relacionamento narcisista. Exatamente. Eu comecei a assistir vídeos, sabe? Que tem muitos vídeos no YouTube sobre relacionamentos abusivos e narcisistas. E eu vivi, gente, foi 14 anos nesse relacionamento. Até que eu descobri que eu estava num relacionamento abusivo. Olha só quanto que eu demorei para descobrir. Mas eu comecei a me aprofundar. Comecei a buscar conhecimento. O porquê daquele relacionamento ser assim. Se eu fazia tudo para dar certo e não conseguia ser feliz. Eu fazia tudo. Eu deixava meu marido sair. Inclusive, eu até gostava quando ele saía, que era o momento que eu tinha paz dentro da minha casa, quando ele não estava em casa. Tinha vezes que esse homem via, quando estava nós dois em casa, eu acabava meu serviço e ia para frente da televisão, que eu não tinha mais o que fazer, meu serviço estava tudo pronto. Ele arrumava qualquer coisa para me tirar de lá. Ele não gostava de ver eu sentada, ele não gostava de ver eu tranquila no lugar, ele sempre me tirava da minha paz.
E sempre no final a gente acabava discutindo. Ele arrumava um pretexto pra gente viver em pé de guerra dentro de casa. A gente não tinha paz. E sabe o que ele dizia? O importante é que eu te amo. Eu perguntava, por que você me trata desse jeito? Ele, porque eu te amo. Já pensou, gente, que coisa absurda. Um homem te insultar, te humilhar, te rebaixar, te fazer se sentir um nada. E ainda dizer, é porque eu te amo. Coisa horrível. Relacionamento narcisista. Que coisa que acaba com a autoestima da gente. Que tipo de relacionamento é esse, gente? Que você perde a sua própria identidade. Você fica sem saber quem você é. Você perde o seu amor próprio. Você para de pensar em você. Você só faz tudo em função daquela pessoa que vive com você. A pessoa que vive com você não deixa você se olhar e se enxergar. Aquela pessoa te faz um mal tão grande que você vira tipo um boneco. Você faz o que aquela pessoa quer que você faça. Você vive em função daquela pessoa. Que coisa horrível, gente, um relacionamento abusivo. Acaba com sua autoestima, acaba com quem você é, com sua identidade. E foi assim que eu me senti. Me senti uma pessoa sem identidade. Gente, eu entrei na época da pandemia. Eu tive o transtorno de ansiedade. Eu fui fazer tratamento de ansiedade. Porque quando aquele homem passou a trabalhar dentro de casa, que ele abriu esse bar e começou a ficar muito dentro de casa, as nossas brigas aumentaram. As nossas discussões aumentaram. Não tinha nada que eu fizesse que aquele homem estava feliz. E ele me fazia tão infeliz, gente, tão infeliz, que eu fui me acostumando com aquilo. Depois, sabe como que eu conseguia viver esse resto de anos com esse homem? Foi deixando ele falar, ele fazer o que ele quisesse, ele me tratar mal. Eu fingi que não estava, que não era comigo, para poder aguentar esses anos todos. Foi isso que aconteceu. O porquê que eu aguentei tanto tempo viver com essa pessoa. Eu comecei a deixar ele falar o que ele quisesse. Só que teve uma coisa, gente, que ele falou comigo que eu não aceitei. Teve uma coisa que ele falou comigo que eu não aceitei. E nunca vou aceitar. Porque eu nunca fui isso que ele falou. Ele viu que ele fazia tudo para me ofender, para me procurar briga comigo. Eu já estava deixando ele falar sozinho. Eu já não estava mais me fazendo de conta que aquilo não estava me atingindo, mais estava atingindo meu psicológico, mas eu estava fingindo que aquilo não me afetava mais. Mas eu já estava com os nervos à flor da pele. E um belo dia, eu não sei se eu vou poder falar isso aqui no YouTube, mas eu vou falar, porque realmente aconteceu. Ele me chamou de safada. Exatamente. Ele não tinha mais com que mexer comigo. E aí ele foi mexer com minha moral. Me chamou de safada. Gente, eu aceitava tudo desse homem. Mas quando ele falou isso pra mim, que eu era isso, eu achei que foi o extremo da falta de respeito. Eu falei, você nunca mais vai me chamar desse nome. Eu nunca fui isso pra você. Eu sempre te respeitei muito. Eu sempre fui esposa, cuidei de você. Você, apesar de todo o abuso que você teve comigo, eu nunca te dei motivo para você me chamar desse nome. Eu não vou aceitar. Foi o fim para mim. Acabou. Você nunca mais vai me chamar desse nome. E foi aí, gente, que eu comecei a preparar tudo para sair. Eu tive medo, sabe de quê, gente? Que de xingamentos, de brigas, ele passasse a querer me
agredir fisicamente. E eu tive muito medo. Então eu achei melhor sair fora. Eu falei, tudo que ele fez até hoje mexeu com o meu psicológico. Estava me deixando quase louca. Porque não havia motivo para tanta pressão psicológica, para tanto abuso. Mas ele me chamar desse nome, eu não aceitei. E foi aí que Deus abriu meus olhos e falou, chega, esse relacionamento já deu para você, saia fora, sabe? Deus abriu meus olhos e mais uma vez Deus me tirou desse relacionamento mais que abusivo. Graças a Deus eu consegui sair, porque um homem, um marido chamar a esposa de safada, gente, uma pessoa que sempre cuidou, sempre respeitou, aguentava coisas que não era para aguentar, mas aí ele passou de todos os limites. Então, o que eu fiz? Eu falei, basta. Ou você aprende a me respeitar, ou você nunca vai ficar com ninguém. Porque se depender de mim, eu não volto mais. E depende de mim. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Me faltou com respeito. Me desmoralizou. Eu não posso aceitar isso. Antes que parta para agressão física, eu saí fora. Eu não vou pagar para ver ele abusar tanto de mim a ponto de partir para agressão física, não. Já houve xingamento, já houve abuso psicológico, já houve abuso de todas as maneiras. Mas esse que ele falou comigo foi o pior dos abusos para mim. Mexeu com minha moral. E ele sabe que eu nunca fui o que ele falou. E nunca vou ser. Não porque eu respeite ele, não, gente. Porque antes de respeitar ele, eu respeito a mim mesma. Eu sempre respeitei a minha moral. Sempre me respeitei como mulher. Sempre me respeitei como mãe. Porque eu sei que a mãe tem que dar exemplo para os filhos. E quando eu fiquei sozinha, que o pai dos meus filhos me abandonou com meus 2 filhos pequenos, eu queria passar o respeito para os meus filhos. Como é que eu ia passar respeito para os meus filhos se eu não transmitisse esse respeito por eles? Porque o respeito a gente tem de quem transmite pra gente o respeito. Então, eu precisava que meus filhos me respeitassem como pai e mãe, porque eles ficaram sem pai durante um período. Aliás, durante um grande período. Quando eu resolvi me casar de novo, meu filho já ia fazer 18 anos. E quando o pai dos meus filhos me abandonou, o meu filho mais velho tinha 9 anos e minha filha mais nova tinha 3 anos. Então, quer dizer, eu tive que mostrar uma mãe respeitosa para os meus filhos me obedecer. Porque se eu não fosse uma mãe respeitosa, eu não teria o respeito dos meus filhos. Eu não teria o respeito a mim mesma. Então, eu sempre respeitei meu marido, não é porque eu respeitava meu marido por ele, eu respeitava meu marido por mim. Porque eu queria ser respeitada pelos vizinhos, pelos meus conhecidos, pelos conhecidos dele, que eu tenho certeza que quem conheceu eu e meu marido casado, não tem o que falar de mim. Eu nunca dei motivo para os meus vizinhos, para os meus amigos, pelos nossos amigos em comum, dizer a mulher de fulano é isso, é aquilo. Nunca dei motivo, eu sempre tratei todo mundo bem, sempre conversei com todo mundo, mas com muita seriedade. Então, como ele tentou me desmoralizar moralmente, para mim foi o fim. E foi o fim mesmo. Para mim acabou. Eu não sinto vontade nenhuma de voltar para esse homem. Das outras vezes, como eu estava ainda enganada,
Eu ficava preocupada, eu ficava querendo que ele me ligasse. Eu ficava ansiosa o dia que ele não falava comigo, eu ficava, ai, será que ele arrumou outra? Hoje não. Hoje foi como ter tirado uma venda dos meus olhos. Eu consegui enxergar o meu valor. E o meu valor me fez eu mostrar para mim que eu sou uma mulher que merece respeito. Que eu sou uma mulher de valor, uma mulher guerreira, uma mulher que lutou pela vida. Quando eu conheci esse meu marido, eu já tinha minha casa própria. Eu criei meus 2 filhos. Meus filhos me respeitam. Hoje meu filho está com 29 anos. Minha filha está com 22 anos. Graças a Deus eu nunca tive motivo nenhum, sabe? Para os meus filhos falar mal de mim ou para eu falar dos meus filhos. Meus filhos são pessoas de bem, que eu eduquei, que eu criei com muita dificuldade. E hoje vi um homem falar que você é safada. Não, não aceito. Eu não aceito porque eu não sou isso. Eu sou muito uma mulher de muito valor. Eu sou uma mulher de muito respeito. E eu respeitei tanto o pai dos meus filhos que me abandonou com 2 crianças pequenas, como eu respeitei esse homem que eu vivi 14 anos. Sempre respeitei, apesar de tudo, de todo o abuso, do relacionamento que foi todos 2 abusivos. E eu nunca faltei com respeito. Eu ficava muito magoada, muito chateada, mas nunca desrespeitei. Então, gente, esse foi o motivo pelo qual eu decidi realmente acabar com esse casamento. Não tem mais volta. O respeito total acabou da parte dele comigo, né? E eu demorei muito para tomar essa decisão, porque esse nosso relacionamento nunca foi bacana. Mas eu queria que fosse. O meu desejo não era de estar separada. Mas não adianta você insistir numa coisa que não dá certo. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta você bater num teclado que já quebrou. E é isso, gente. O motivo pelo qual eu me separei foi isso. Foi a gota d'água. A falta de respeito. E mexeu com minha moral. Eu não posso aceitar. Antes que vire um relacionamento, uma agressão física, é melhor sair fora enquanto você pode. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Eu sou a Rose do canal Simplesmente Rose. E mais uma vez estou aqui me abrindo com vocês. Dê o seu like, se inscreva no meu canal. E é isso, gente. Um novo recomeço. Rose Gomes. Eu espero contar com o apoio de todos vocês. Muito obrigada por ter me assistido até agora. Boa noite, fiquem com Deus. Dê o seu like, se inscreva no meu canal, gente. Eu tô precisando muito do apoio de vocês nesse momento. Eu quero fazer pelo menos 1000 inscritos para meu vídeo se monetizar, gente. Eu preciso ter 4.000 horas assistidas e 1000 inscritos. Me ajuda, gente, por favor. Eu conto com vocês. Muito obrigada. E daqui pra frente, gente, vai ter vídeo novo, vai ter um novo cenário. Eu vou apresentar pra vocês minha nova casa, meu novo lar, meu novo cantinho, onde eu vou gravar de tudo um pouquinho pra vocês. A minha casa eu estou mudando ela, tô reformando, tô deixando do meu jeitinho. E falta muita coisa ainda, mas já dá pra viver muito bem naquela casinha simples, mas que é minha, que foi feito com muito amor e carinho por mim. Obrigada, gente. Até a próxima. E é isso, gente. A vida que segue, né? Eu espero que, se Deus quiser, eu dê a volta por cima. Preciso arrumar um emprego, né? E se Deus quiser, a vida é nova, gente. Graças a Deus eu tenho minha profissão. Eu sou técnica em enfermagem. Espero que Deus me dê uma oportunidade agora para eu poder arrumar um emprego e viver minha vida simples, humilde e em paz. Porque nada, gente,
substitui a nossa paz, eu preciso ter minha autoestima novamente, né? Resgatar minha autoestima, meu amor próprio. E para isso eu preciso de ter um trabalho, uma motivação. E se Deus quiser, eu vou dar a volta por cima. Porque eu fiz de tudo. Tanto é que foram 14 anos. O que eu pude fazer para manter aquele casamento, eu fiz o que estava ao meu alcance. Não deu. Fazer o quê, né, gente? Agora uma coisa eu digo para vocês. Tão cedo, eu não quero envolver com ninguém. Porque para mim me envolver com outra pessoa, gente, eu vou ter que conhecer a fundo a vida dessa pessoa. Para mim não mais cair em outra cilada. E é isso, gente. Não vou dizer para vocês que eu nunca mais vou me casar, porque isso aí só quem sabe é Deus. Mas se depender de mim, eu tenho que conhecer muita pessoa, muito mesmo. E olha que eu achava que eu conhecia, que eu namorei com esse meu marido 3 anos antes de casar com ele e ir embora para casa dele. Mas é isso, gente, a vida que segue. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau.